Então aqui nós vamos ao material utilizado para fazer a plantação de coelho. Então, vamos precisar da linha amigurumi, cor crua, rosa, verde, linha para bordar, preta, rosa, clarinho para fazer o narizinho, agulha para crochetar, agulha de bordar, agulha para costurar, tesoura, lã molê para fazer o pomponzinho do rabinho do coelho e um pouco de manta acrílica para o enchimento. Eu vou iniciar o trabalho com um anel mágico. Então, o anel mágico eu faço assim. Eu pego o fio mais curto, coloco dentro da minha mão e envolvo esses 2 dedos aqui. Pego o fio, vou lá atrás e seguro com o meu dedinho. Ajeito o fio aqui para a linha ficar esticadinha. Coloco a minha agulha por baixo desse primeiro fio e vou lá buscar esse fio aqui de trás, que ele está vindo do novelo de linha. Puxo a linha para frente, dou uma rodadinha, seguro aqui com o meu dedo o pontinho e vou lá novamente pegar esse fio que está lá atrás e passar por dentro do elo dessa correntinha. Pronto, aqui eu fiz o primeiro nozinho que vai segurar todos os outros pontos do anel mágico, todos os outros pontos que ficarão dentro do anel mágico. Eu tiro os 2 dedos daqui de dentro, pego essa linha aqui, ó, tiro ela para fora do anel e vou dar uma ajustadinha no ponto. Puxo ele um pouquinho para ele não se perder, seguro e puxo só um pouquinho para esse círculo ficar mais ou menos do tamanho do meu dedo, eu poder segurar ele inteiro. Então, agora, aqui dentro do círculo, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, venho, ajusto aqui o ponto, venho aqui dentro e vou fazer o meu ponto, o ponto baixo. Só que para a gente fazer o ponto ideal para se trabalhar no amigurumi é o square. Normalmente, o ponto baixo é feito assim. Coloca a agulha dentro do anel, vai lá atrás, puxa a linha, a laçada. Ficam 2 alcinhas na agulha e você vai dar outra laçada e puxa essa linha por entre as alcinhas que estão na agulha. No ponto square, você vai fazer assim. Em vez de pegar, coloca a agulha dentro do anel. Em vez de pegar a linha aqui por baixo, nós vamos pegar a linha aqui por cima e trazer para dentro do anel. Esse é o ponto square. É a mesma coisa, só muda a posição de como você vai puxar a linha. Então, vai, olha, enfia a agulha no anel, vai, busca, é como se você estivesse pescando a linha. E aí ficam 2 fios na agulha, você vai novamente, pega o fio e passa por entre as 2 alcinhas que estão na agulha. Você vai repetir isso 6 vezes. Então, tá aqui. Eu fiz 6 pontos dentro do anel, 6 pontos baixos. E aí, vou mostrar como eu conto. Olha, primeiro Vzinho, que é o primeiro elo, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Agora, eu vou ajustar os pontos dentro do anel. Pego essa linha mais curta, seguro todos os pontos assim com o meu dedo e puxo para poder apertar bem o anel. Então, eu apertei o anel, ficou bem fechadinho. E agora eu vou começar a fazer a segunda carreira. Eu aproveito essa linha mais curta para servir como um marcador para mim. Então, é assim, a linha está aqui, eu puxo ela para frente do meu trabalho e vou segurando o resto dos pontos para continuar a fazer a minha carreira, segunda carreira. No caso aqui, quando você vai fazer
uma peça circular, você precisa dobrar o número de pontos para ela começar a crescer. Então, em cada ponto dessa carreira, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Isso significa o aumento. Então, aqui, ó, por debaixo desse elo, dessas 2 correntinhas aqui, ó, aqui, eu vou enfiar a agulha e vou puxar a laçada. Puxo a laçada. Eu tô fazendo dessa forma, com a agulha, mas eu gosto de trabalhar assim. Vou ficar com 2 alcinhas na agulha, puxo a laçada e passo por entre as 2 alcinhas que estão na agulha. Nesse mesmo ponto, eu vou fazer um segundo ponto. Vou lá atrás, busco a linha, que é o ponto square, né, por cima, puxo o ponto, vou ficar com 2 alcinhas na agulha e aí dou uma laçada e passo essa laçada por entre esses 2 fios que estão na agulha. E assim por diante, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. Se eu comecei com 6 e eu dobrar, eu vou ficar com 12 pontos na segunda carreira. Então, aqui foram feitos 6 aumentos. Eu aumentei em cada ponto mais um ponto. Então, é assim, como eu cheguei aqui nessa linha, né? Eu vou contar, vou mostrar a vocês como conta o número de pontos. Olha, aqui por cima, um elo, tá vendo esse elo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, como eu usei essa linha como marcador, eu sei que todas as vezes que eu chegar aqui, eu terminei a carreira. Então, eu tenho 12 pontos. A partir de agora, eu vou fazer assim, eu vou fazer aumentos gradativos. Eu não vou aumentar em toda a carreira 2 pontos em cada ponto. Eu vou aumentar 1 ponto e um aumento, 1 ponto e um aumento até o final dessa terceira carreira. Então, eu vou começar os aumentos, os pontos e os aumentos. Olha, eu começo com 1 ponto e um aumento. O aumento significa 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui eu fiz 1 e aqui mais 1 no mesmo lugar. Agora, o próximo ponto é apenas 1 pontinho só aqui nessa alcinha, por debaixo dessa alcinha. Então, aqui, ó, 1 ponto. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. E assim por diante até o final da carreira. Fiz 2. Aqui mais 1 ponto e mais um aumento. 1, 2, no mesmo lugar. Então, agora, eu terminei a terceira carreira. Eu fiz 1 ponto e um aumento. 1 ponto e um aumento. Se eu fiz dessa forma, eu também aumentei 6 pontos nessa carreira. Então, eu já tinha 12, agora eu tenho 18. E agora, nós vamos continuar a fazer. Quando você vai fazer os aumentos, você tem certeza que está acertando quando os aumentos caem em cima de aumentos. Então, agora você vai fazendo justamente o que o ponto pede. Olha, você vai fazer 1 ponto e aqui um aumento. Então, quer dizer, você vai fazer 1 ponto, 2 pontos e aqui você fará um aumento. Agora também eu posso, a partir desse momento, também usar o marcador, porque a peça já está ficando um pouquinho maior, então fica mais fácil de eu trabalhar e contar os pontos. Então, vamos fazer assim, olha, eu vou fazer 1 ponto, outro ponto, que eu estou fazendo 1, 2 e agora um aumento. Então, você vai trabalhar de acordo com o seu ponto pedido na base, tá? Então, eu fiz o primeiro aumento aqui, agora eu vou fazer 1 ponto,
sozinho, mais um ponto sozinho, e agora outro aumento. Então, agora que eu já passei um pouquinho lá de onde eu tinha que marcar, eu vou marcar onde eu comecei o ponto. Ó, aqui, ó. Foi aqui, onde eu comecei, praticamente na mesma direção de onde está o meu fio. Então, aqui eu sei que quando eu chegar aqui, eu terminei a carreira. Então, agora eu já cheguei na minha marcação. Aqui terminou a carreira. Então, se eu aumentei de 2 em 2, em cima de cada aumento da carreira de baixo, eu estou aumentando mais 6 pontos. Então, o que vai acontecer é que agora, nessa carreira, eu tenho 24 pontos. Então, a partir de agora, o que vai acontecer é assim. Você já fez 2 pontos em um aumento, agora você fará na próxima carreira 3 pontos em um aumento, na outra 4 pontos em um aumento e assim por diante, até chegar à carreira de 7 pontos e um aumento. No total desses aumentos todos que eu fiz, foram 9 carreiras. Então, quando eu contar aqui toda a volta, eu vou ter 54 pontos. Aqui eu cheguei ao final dos aumentos. Eu posso continuar usando esse marcador, como também ainda posso pegar essa linha aqui e trabalhar puxando ela para frente. Muitas vezes eu prefiro trabalhar assim com ela, tá? Então, eu puxo ela para dentro do meu trabalho. Aqui eu tenho 54 pontos no total. Essa é a base da cabeça do meu coelhinho. Agora eu vou começar a trabalhar a parte reta da cabeça. Quer dizer, eu vou trabalhar a face do coelhinho. Essa parte aqui, ó, que fica reta. Nessa parte eu não trabalho nem aumento e nem diminuição. Eu trabalho o tempo todo ponto sobre ponto. Então, aqui agora, olha, eu vou pegar essa linha que vem do novelo e vou trabalhar um ponto sobre o outro ponto, ó. Então, eu faço dessa maneira. Coloco a agulha dentro do ponto, pego essas 2 alcinhas, olha, as 2 alcinhas, vou lá atrás pegar a linha, passo ela por dentro do ponto, fico com 2 alças na agulha, dou uma laçada e passo por entre as 2 alcinhas. E vou trabalhar toda a volta por 9 carreiras. Já trabalhei as 9 carreiras retas e agora vou começar as diminuições. Então, aqui tá marcado, aqui, ó, a linha continua aqui, aqui foi a parte dos aumentos, aqui as carreiras retas e a partir de agora eu já vou começar a fazer as diminuições. Em primeiro lugar, eu tenho que marcar, então eu enfio a agulha aqui, ó, por debaixo dessa linhazinha e vou buscar aqui dentro, ó, a linha que eu trabalhei, aquela linha que me serviu como marcador. Passo ela para frente, ó. E aqui eu vou marcar que aqui nesse ponto eu começo as minhas marcações. Aqui, ó, do lado. Eu puxei um pontinho a mais aqui, ó. Então, aqui é que eu venho, ó, e faço a marcação. Eu também posso trabalhar com um marcador. Só que como eu vou começar agora o ponto, eu já vou diminuir e depois, então, eu coloco o marcador para nós não nos perdermos. Então, agora, vamos lá como se faz a diminuição. E aqui a lógica é o seguinte, se você aumentou até aqui 7 pontos, fez 7 pontos em um aumento, você também vai começar a diminuir 7 pontos e uma diminuição. Então, aqui eu já começo a fazer o meu trabalho já diminuindo, olha. Aqui onde está o marcador, eu faço assim, ó.
Eu tô pegando na agulha dessa forma que eu acho que fica melhor para vocês verem. Então, eu pego a primeira alcinha, a alcinha da frente, e pego a alcinha de trás do próximo ponto. Pego a laçada lá atrás, puxo por entre essas duas alças que estão na agulha. Vou continuar ficando com 2 alcinhas. Dou outra laçada e puxo essa laçada por entre as 2 alcinhas que estavam na agulha. O que acontece? Muitas pessoas acham que eu diminuí 2 pontos, mas não, na verdade você só diminui um, porque o outro você repõe quando você faz o ponto baixo. Olha, eu pego uma alcinha, a primeira alcinha, depois vem aqui, ó, na segunda alcinha de trás do outro ponto, passo a laçada por entre elas duas. E esse aqui agora é o ponto que eu estou repondo, olha, é o ponto. Então, na verdade, eu só diminuí um ponto. Também poderia fazer assim, pular esse ponto e fazer o próximo ponto. Só que normalmente fica um buraquinho. Então, eu acho que a melhor maneira de fazer a diminuição é essa. Pegar uma alcinha da frente, uma de trás do próximo ponto, tá vendo? E aí, ó, pego a laçada, puxo entre as 2 alcinhas, fico ainda com 2, vou lá atrás, puxo a linha, a laçada, e passo por entre essas 2 alcinhas da agulha. Então, aqui eu fiz 3 diminuições só para dar exemplo a vocês, mas na verdade eu vou precisar fazer uma diminuição e 7 pontos. Quando eu terminar de fazer o 7º ponto, eu vou novamente fazer uma diminuição. Então, aqui já tem uma diminuição, eu vou contar um ponto square, né? 2, o square é porque eu vou lá atrás, ó, eu busco a agulha por cima da linha. 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, novamente, chegou a hora de eu fazer a diminuição. Então, aqui, ó, eu pego a alcinha da frente do primeiro ponto e a segunda alcinha, a alcinha de trás do segundo ponto. Faço uma laçada, puxo essas entre 2 alcinhas, fico com 2 ainda, vou lá, pego a laçada e puxo entre elas 2. Tá aqui, comi mais um ponto. Perdão, gente, eu diminuí mais um ponto. Então, agora eu vou fazer toda essa carreira dessa maneira, fazendo uma diminuição, 7 pontos, uma diminuição, 7 pontos, até chegar aqui na minha marcação, tá? Então, eu vou até deixar aqui marcadinho com um marcador, que aqui eu sei que começa uma nova carreira. Então, depois dessa que eu fizer 7 pontos e uma diminuição, eu vou fazer 6 pontos e uma diminuição, 5 pontos e uma diminuição, até chegar a fazer 3 pontos e uma diminuição. E aí eu vou parar para encher a cabecinha do coelho, porque é o tamanho ideal para eu poder colocar a manta acrílica, a manta siliconada dentro da cabecinha do coelho. Aqui, então, eu cheguei na carreira de 3 pontos e uma diminuição. E agora já vou poder tirar o marcador para poder facilitar o meu trabalho com o plumante. Eu vou encher, desfio assim um pouquinho o plumante, coloco aqui dentro do bonequinho, da cabecinha do boneco. Eu posso fazer isso com a ajuda de um enchedor de boneco, ou então com um hashi, ou com algum pauzinho de churrasco que você tenha em casa, dá para fazer isso. Então, vou enchendo. A quantidade aqui vai depender do que você quer
fazer, né? Então, assim, eu acho que não deve ser uma cabecinha de boneco pouco cheia, senão ela vai ficar mole, nem tão pouco uma cabecinha do bonequinho muito cheia, porque aí começam a abrir os pontos, né? O que não fica bonito. Então, aqui eu vou enchendo até chegar um momento que eu fique satisfeita com isso. Vou encher bem, né? Vou enchendo, vou distribuindo assim, e é bom fazer assim, sempre com pouca quantidade de plumante. Dá uma desfiadinha nele e coloca dentro da cabecinha do boneco. E aí, olha, pego o enchedor e vou ajustando, né? Vou enchendo, ó. Ainda falta mais um pouquinho aqui, né? É assim, você vai fazer uma quantidade que não fique nem duro demais e nem mole demais, né? Então, você vai encher distribuindo. Aqui você já pode, mais ou menos, fazer o feitio do bonequinho. Esse bonequinho é um bonequinho mais simples. Então, você vai, ó, enchendo. Não é difícil. E aí, depois que eu enchi o suficiente, eu vou continuar fechando as carreiras, fechando os pontos, né? Então, aqui, ó, eu tinha puxado um pouquinho o fio para o ponto não soltar, não se perder. Ó, volto aqui, aperto ele um pouquinho. Aqui tá na direção da diminuição que eu fiz, que aqui eu tirei esse marcadorzinho, então aqui eu já vou diminuir, olha. Eu pego um fio da frente e um fiozinho do próximo ponto atrás. Fico com os três na agulha, né? Mas aí eu dou uma laçada, puxo só 2. Dou outra laçada e puxo os outros 2. E aí agora eu já vou fazer. Parei com 3 pontos e uma diminuição e agora já vou para 2 pontos e uma diminuição. 1, 2 e agora novamente uma diminuição. Pego um fio da frente e um fio de trás. Então, eu vou diminuindo dessa forma, até chegar aqui, ó, na minha marcação, que foi onde eu comecei a diminuir, e aí eu vou fazer um ponto e uma diminuição até fechar, continuando a diminuir. Tiro o marcador e agora vou fazer uma diminuição. Aqui tem que ter um pouquinho de jeito, né? Mas nós vamos conseguindo fazer uma diminuição e um ponto. Outra diminuição, né? Ó. E mais um ponto aqui, ó. E aí, os pontos vão fechando o buraquinho, ó. O buraquinho tá diminuindo, né? Ó. Aqui novamente, outra diminuição. Ó. E mais uma vez um ponto. E assim até fechar. Cheguei ao final, tá tudo fechadinho. Eu vou pegar a tesoura, vou cortar o fio, vou dar mais uma laçada, mais um nozinho e vou puxar. E agora, para arrematar isso melhor, eu vou puxar essa linha aqui por dentro do meu trabalho para ela sumir aqui dentro e ficar bem arrematado, ó. Puxo, ó, ficou bem arrematadinho, tá vendo? E agora eu vou cortar todos esses fios, olha, como eu já puxei, eu posso cortar, aqui é o fio da marcação, eu vou puxar e vou colocar ele também aqui por dentro do trabalho, ó.
venho sumindo com o fio. Venho puxando por entre os pontos. Às vezes sai um pedacinho do plumante. Aí você vem, ó, puxando bem delicadamente, ó, tomando cuidado para a linha não abrir muito. E vem puxando mais longe que você puder, sumindo com o fio, ó. Puxo aqui e aí corto. Pronto. Então, a cabecinha do meu boneco já está pronta. E agora eu vou começar a fazer as orelhinhas. Também vou começar com um anel mágico. Então eu faço assim. Envolvo esses 2 dedos, seguro a linha e lá atrás eu também fico segurando a linha que vem do novelo. Pego a minha agulha, passo aqui por baixo desse primeiro fio e vou buscar o fio lá de trás. Puxo um pouquinho a linha para frente. Seguro esse anelzinho aqui, ó, e vou lá atrás buscar a linha para passar dentro do elo da correntinha. Passei. Esse é o primeiro nozinho que eu tenho no anel mágico. Tirei os dedos de dentro do anel mágico, puxo essa linha aqui para fora e vou dar uma ajustada até o anel ficar mais ou menos do tamanho do meu dedo para que eu possa segurar o anel todo. Eu não conto esse primeiro ponto como um ponto, eu conto como um nozinho do início do trabalho. Então, a partir de agora, eu vou fazer mais 6 pontos square, que é aquele pontinho baixo, só que feito de outra maneira, ó. Você busca o fio lá atrás, por cima, puxa as 2 alcinhas para frente, dou outra laçada e puxo por entre as alcinhas que estão na agulha. Novamente, coloco a minha agulha dentro do anel mágico, vou buscar o fio por cima, volto com ele por dentro do círculo, vão ficar 2 alcinhas. Eu vou lá, pego a laçada e passo essa laçada por entre as 2 alcinhas que estão na agulha. Novamente, coloco a agulha dentro do círculo, vou lá buscar o fio lá de trás por cima do fio, olha. E aí fico com 2 fios na agulha. Dou outra laçada e passo essa laçada por entre os 2 fios. E assim eu vou fazer mais os pontos até completar 6 pontos no anel mágico. Completei os pontos, os 6 pontos que eu queria dentro do anel mágico. Puxo um pouquinho a minha linha e vou contar os pontos para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora a linha aqui, olha, já esse fiozinho já está um pouco puxado, que é para ele não se perder. Eu seguro os pontos com o meu dedo da mão direita e aí, olha, com a outra mão, esse fiozinho mais curto, eu vou puxar para ajustar o anel. Então, eu puxo e o anel vai ficar fechado. Por isso, ele chama anel mágico. Entendeu? Puxo, pego esse fio aqui, puxo ele para frente para ele servir como marcador da minha carreira. Então, aqui eu já fiz uma carreira de pontos dentro do anel. E agora eu vou fazer duplicando o número de pontos. Toda vez que eu vou fazer um trabalho circular, eu dobro o número de pontos na primeira carreira. Então, aqui, ó, é o primeiro ponto. Então, vamos aqui, ó, embaixo dessas 2 alcinhas é o primeiro ponto. Eu vou colocar a minha agulha,
vou pegar lá atrás o fio, olha, por cima, passo por debaixo dessas duas alcinhas, vou ficar com 2 alças na agulha, vou lá atrás e pego o fio para passar entre as 2 alças. Esse é um ponto. Agora, no mesmo lugar, eu vou fazer outro pontinho desse. Pego lá atrás o fio e aí dou uma laçada e passo por entre as duas. No próximo ponto, eu também vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, toda vez que eu falar aumento, será quase sempre 2 pontos no mesmo lugar. Aqui no caso, sim, serão 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui no próximo, mais um e mais outro. Então, até o final da carreira, eu terei 12 pontos no anel mágico. Então, quando eu chegar aqui nessa linha, que é onde eu marco, onde começa e onde termina a carreira, eu vou ter 12 pontos. Vou contar para vocês verem aqui, olha. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, agora eu vou fazer um aumento, ainda continuar o aumento. Agora, nessa carreira, para fazer a orelhinha, eu vou fazer um ponto e um aumento até o final. Então, eu vou ter 18 pontos. Então, aqui, olha, um ponto. E agora o aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto. Faço 2 pontinhos dentro do mesmo ponto da carreira de baixo. Então, aqui tenho um ponto e aqui eu tenho 2 pontos. Continuando até o final, um ponto e um aumento. Até o fim, eu vou fazer assim. Bom, então, na receita do coelhinho, a próxima carreira será uma carreira reta. Será uma carreira de ponto sobre ponto. Não tem aumento e nem diminuição. Então, aqui já estou começando a fazer ponto sobre ponto. Você vai conferir isso na receita. Depois da carreira de um ponto e um aumento, vem uma carreira reta, uma carreira sem aumentos. Seguindo então aqui, eu terminei a carreira de ponto sobre ponto. Essa carreira agora você vai fazer 2 pontos e um aumento. 2 pontos e agora um aumento. 1 e 2 no mesmo lugar. 1, 2 e agora 2 pontos no mesmo lugar. Assim você vai fazer até o final da carreira, até chegar aqui na linha. Então agora eu cheguei ao final da carreira que eu fiz 2 pontos e um aumento. Tá aqui, olha. 1 ponto, outro ponto e 2 no mesmo lugar. E agora eu terminei. O que eu faço? Eu costumo fazer assim, eu pego essa linha, vou passar aqui por debaixo desse ponto e aqui para mim tá marcado as carreiras de aumento que eu fiz. Agora eu vou passar a fazer carreiras retas. Então eu vou fazer 4 carreiras retas agora, sem aumento e sem diminuição. Então, aqui já foram feitas 4 carreiras retas. Como eu conto? Eu conto assim, olha. 1, 2, 3, 4 carreiras. Então, agora, eu vou começar a fazer a diminuição. Eu pego, assim, a diminuição. Eu pego um fiozinho daqui, desse ponto, aqui, o primeiro ponto. Depois eu pego o fiozinho de trás. Vou lá atrás,
pego a linha, puxo por entre esses 2 pontos, fico com um ponto na agulha, fico com duas alcinhas na agulha. Vou lá atrás e pego novamente e passo o fio por entre as 2 alcinhas. A diminuição aqui é assim, é uma diminuição e 2 pontos. Então, agora eu vou fazer 2 pontos e o próximo ponto é uma diminuição novamente. Pego a alcinha da frente, a alcinha de trás, busco a linha, passo por entre esses 2 pontos, vou ficar com 2 pontos na agulha, pego a linha novamente e passo por entre as alcinhas. E assim eu vou continuar a fazer até chegar aqui, olha, onde está mais ou menos a direção, a marcação de onde eu comecei a fazer as diminuições. E também eu posso usar um marcadorzinho e marcar, ó, que foi aqui nesse ponto que eu comecei a fazer a diminuição. Então, eu vou seguir até chegar aqui ao marcador, a minha diminuição. Quando eu chegar aqui no ponto, no meu marcador, eu vou tirar o marcador, porque senão eu não consigo fazer esse pontinho. E aí, você vai fazer aqui na receita dessa orelhinha, você vai fazer 3 carreiras retas, só isso. E aí terminou a orelhinha. Uma coisa que eu quero falar é assim, é que quando você for fazer uma duplinha, né, uma dupla de orelhas ou 2 sapatinhos que tenham que ficar bem parecidos, o ideal é que você faça os 2 no mesmo dia, na mesma hora. Então, tá aqui, olha, eu já tenho 2 orelhinhas prontas, do tamanho que eu desejo, e elas estão bem parecidas, porque eu fiz na mesma hora, no mesmo dia. Isso vai depender do seu ponto, vai depender, às vezes você está um pouco mais ansiosa, mais diferente, né, no dia a dia, e seu ponto pode ficar diferente. Então, você procura fazer sempre uma dupla, no caso assim, das 2 orelhinhas, você procura fazer as 2 no mesmo dia. Continuando, para vocês não perderem aqui, a ideia é que nós vamos fazer pontos sobre pontos, 3 carreiras retas. Então, você vai trabalhar até chegar ao final da quantidade de carreiras que você deseja. Aqui no caso da orelhinha do coelho, são 3 carreiras, tá bom? Aqui, ó, foram feitas 3 carreiras do coelhinho, a linha eu cortei. Então, aqui, olha, eu faço assim, ó, para finalizar. Eu cortei a linha, eu passo novamente uma laçada assim por dentro, puxo a linha e aqui já tá bem presinho. Depois eu vou arrematar tudo. Aqui eu já tenho a cabeça do coelhinho e as 2 orelhas. Tá faltando fazer a florzinha e a folha. Então, agora aqui eu vou fazer as correntinhas. São 20 correntinhas para você iniciar o trabalho. Então, eu dou uma volta, seguro a linha e vou fazer 20 correntinhas. Esse primeiro ponto eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram feitas 20 correntinhas. Agora eu faço assim, faço mais 3 correntinhas, porque eu vou trabalhar em pontos altos. E as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Então, aqui, olha, na 4ª correntinha, eu vou começar a fazer os pontos altos. Então, é assim, olha. O ponto alto, você dá uma laçada, coloca a agulha no ponto de base, vou lá atrás, puxo a linha, passo por dentro da correntinha, dou outra laçada, passo por 2 e depois pelos 2. E aí, vou continuar até o final. Uma laçada, outra laçada, puxo 2, outra laçada e puxo 2.
Até o final, eu vou fazer 20 correntinhas, 20 pontos altos. Eu fiz 19 pontos e agora vou fazer o último ponto alto para terminar a florzinha. Vou lá, puxo, ficam 2 e ficam 2. E aí eu dou um nozinho aqui e puxo. Então, aqui, olha, finalizei os 20 pontos altos para fazer a rosinha. Para fazer a folha, eu vou precisar da linha verde e eu vou começar a fazer 6 correntinhas para começar o trabalho. Então, aqui, olha, eu vou iniciar. Pego a linha assim, vou aqui por baixo, dou uma rodadinha, seguro esse elo, puxo a linha lá por trás e venho fazendo as correntinhas. Essa primeira aqui eu não conto. Eu conto como se fosse um nozinho para iniciar o trabalho. Então, aqui, lá vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu já tenho 6 correntinhas para iniciar a folha. Agora, como eu vou trabalhar diversos pontos aqui, eu vou trabalhar assim. Esse primeiro ponto, para mim, já começa como se fosse um ponto baixo. Por quê? Uma correntinha corresponde a um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui na segunda correntinha, a partir da agulha, 1, 2, eu vou fazer um ponto baixo. Coloco a agulha lá dentro do ponto, puxo a linha lá por trás, fico com duas correntinhas, 2 alcinhas na agulha, vou lá atrás, pego o fio novamente e passo por entre essas duas. Agora, o próximo ponto é um meio ponto alto. Meio ponto alto é feito assim, você dá uma laçada, coloca a agulha dentro da correntinha, puxo lá atrás o fio, passo por entre a correntinha e aí dou uma laçada e passo essa laçada de uma vez só nas 3 alcinhas que estavam na agulha. Vou repetir. O meio ponto é assim, você dá uma laçada, coloca a agulha na correntinha, vou lá atrás, busco a linha, fico com 3 alcinhas na agulha, dou uma laçada e puxo as 3 juntas, ó, de uma vez só. Esse é o meio ponto. Agora, nesse pontinho aqui do meio, eu vou fazer um ponto alto. Ponto alto é assim. Você fica com 3, você dá uma laçada, tira 2 e uma laçada, tira 2. Agora, novamente, eu vou fazer um meio ponto. Coloco a agulha na correntinha, puxo a linha lá atrás, fico com 3 alcinhas na agulha, dou uma laçada e puxo as 3 juntas. Nesse último ponto aqui da minha correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos. Para quê? Para virar o meu trabalho para o outro lado da folha. Faço um ponto baixo, mais outro ponto baixo, tudo dentro do mesmo ponto, mais outro ponto baixo. Então, agora, eu já consegui virar o trabalho para o outro lado. Por quê? Eu preciso fazer o outro lado da folha. Então, agora, eu vou somente repetir os pontos que eu fiz do outro lado. Então, agora, o próximo é um meio ponto que eu vou fazer, né? Depois, um ponto alto. E eu vou aproveitando e vou colocando essa linhazinha aqui do arremate, eu vou trabalhando com ela junta para ela já ficar arrematada dentro da folhinha. Agora, dessa vez, um meio ponto novamente. E agora, mais um ponto baixo e finaliza a folhinha. Quando chegar aqui no fim, eu corto a minha linha. Corto a linha, deixo um pouquinho assim para ela poder costurar, para eu poder depois costurar.
corto a minha linha, dou mais uma laçada e puxo para arrematar. Então, aqui, essa linhazinha aqui, ó, é aquela do começo, que eu já posso cortar. Então, aqui tá feita a folhinha. Olha que bonitinha. Agora chegou a vez de montar o coelhinho. Então, eu já puxei essa linha, que é aquela do começo. Vou puxar ela aqui para dentro da orelha do coelho, que é para já ficar arrematada. Puxei. Aqui eu puxei a linha, então agora eu vou cortar. Essa linhazinha aqui é aquela que eu deixei comprida para arrematar. Então, eu vou precisar de uma agulha, de preferência eu uso essa de plástico, e aí coloco a linha aqui na agulha e vou fazer assim, olha, vou apertar a orelhinha assim no meio para ela dar uma vincada. E aí venho aqui, ó, e dou alguns pontinhos para ela ficar segura, para não perder essa dobra. Venho aqui, arremato, venho um pouquinho aqui para frente, olha, pego esse pontinho, mais esse aqui. Isso aqui não tem muito mistério, é só fazer e assim, procurar fazer o mais perfeitinho que você conseguir, não deixando muita linha de sobra, não deixando os pontos muito grandes. Vem aqui e arremata. Então, isso eu vou fazer nas duas orelhinhas. Aqui eu já vinquei as duas orelhinhas e agora vou marcar aqui no alto da cabeça do coelhinho, eu vou prender a primeira orelhinha. Eu prendo, dou uma segurada assim com alguns alfinetes, com cuidado para não me machucar. E vou começar a fazer alguns pontinhos para prender a orelha. Enfiei mais a linha aqui na agulha. Então, eu venho aqui, olha. Eu escondo esse nozinho, coloco ele para dentro do trabalho. E aí, vou fazer pontinhos invisíveis, olha. Pontinho invisível, você pega um na orelhinha e o outro aqui embaixo no coelhinho. E vai apertando assim, bem devagar. Vem ajustando, ó. Vou tirar o alfinete, pego um pontinho aqui na orelhinha do coelho, um ponto, que eu quero pegar esses dois. Puxo, então eu fiz um pontinho lá na orelha e agora eu vou fazer um na cabeça do coelhinho. E assim o trabalho vai ficando bem arrematado. Parece que a orelhinha tá saindo dele, ó. Da cabecinha, ó. Pego aqui, dois, e venho aqui na cabeça do coelhinho. Então, eu vou fazendo tudo isso assim, com cuidado para a linha não dar nozinho, com um pouco de calma, ó. Para poder ficar tudo bem feito. Um lá e outro cá. Então, é assim que você prende a orelhinha. Ou o rabinho, ou o narizinho, qualquer coisa assim, ó. Um lá e outro aqui na peça de base. Ó. Que bonitinho que vai ficando. O último eu vou tirar o alfinete e a minha primeira orelhinha já foi presa. E aí, o que eu faço? Eu venho, olha, dou um nozinho aqui, eu arremato a linha, né? Passo por dentro e venho com a minha agulha e venho o mais longe possível lá de cima para poder eu arrematar essa linha e ela não correr o risco de soltar. Ó, corto aqui. E pronto, a orelhinha já tá pronta. Agora eu vou colocar a outra aqui e vou fazer da mesma forma. Vou prender para costurar com todo cuidado aqui a orelhinha do meu coelho.
Olha como é que já tá ficando bonitinho, né? Agora, então, chegou a vez de terminar a florzinha. Eu já enfiei a linha aqui na agulha e vou enrolar. A partir daqui do começo, olha, vou enrolando como se estivesse fazendo um rocambolezinho, ó. Então, eu enrolei a florzinha, puxo essa linhazinha aqui, dou uma ajeitada nela aqui e vou costurar, prendendo todas as carreiras do rolinho que eu fiz, ó. São pontinhos simples, não é nada difícil, é só prender, ó. Vem aqui até o final, vem enrolando, vem fazendo os pontinhos, para poder prender todas as carreiras enroladas aqui, né? Todas as camadas de florzinha, né? Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, essa linhazinha eu vou embutir por aqui, vou prender o máximo que eu puder, sem apertar muito, né? Para não ficar uma florzinha franzida. Ó, então aqui já foi feita a rosinha. Aqui eu vou cortar, corto essas duas linhazinhas e deixo para arrematar com a florzinha, com a folhinha. Chegou a vez agora de eu prender a folhinha na flor. Então, agora, olha, já botei a linha aqui, a agulha na linha. Vou colocar a folhinha aqui, atrás, e vou dar alguns pontinhos aqui, ó. Alguns pontinhos prendendo a folhinha na flor. O trabalho aqui não é, assim, uma coisa tão difícil. O mais precioso que você tem que fazer é procurar fazer uma coisa que seja bem feitinha o tempo todo, né? Então, assim, você vai dando pontinhos pequenos, sem puxar demais. E aí vem, ó, eu puxo aqui para baixo, porque aqui já, olha, eu vou localizar a minha florzinha aqui no alto da cabeça da coelhinha. Colocar aqui. Então, deixa eu puxar um pouquinho a câmera para aqui. Isso. E agora eu vou prender. Posso prender até, se eu prender com um jeitinho, eu posso prender até com essa linha verde mesmo, ó. Prendo aqui a florzinha, um pontinho lá na flor e um pontinho na cabeça do coelhinho. Um pontinho lá na flor e um pontinho na cabeça do coelhinho. E aí, eu vou dar outros pontinhos aqui para prender a florzinha na cabeça da coelhinha. E vou fazer da mesma maneira. Venho aqui assim e arremato bem aqui embaixo e corto a linha. Então, a coelhinha já tá quase pronta, né? Para poder bordar os olhinhos. Antes de eu começar a bordar, eu já faço uma marcação. Então, aqui, o olhinho, eu vou fazer na mesma linha o outro olhinho. Aqui, eu já imaginei que o narizinho dele tá aqui. Então, eu marquei com um alfinete, vou começar a bordar e mostrar para vocês. Então, aqui já foi feito um olhinho. Agora, eu vou tirar a marcação que eu fiz aqui e vou começar a fazer o outro olhinho. Venho aqui, ó. Aqui. E dou um pontinho, ó. Coloco a linha aqui dentro, ó. A linha empurro lá pra dentro. E aí eu faço como se fosse um pontinho, correntinha. Vem aqui, passo a agulha aqui por dentro
Então eu faço assim, uma vez eu faço para um lado, outra vez eu faço para o outro lado. Agora eu vou fazer para o lado esquerdo. E vou fazendo várias vezes até chegar no tamanho do olhinho que eu quero. Venho para cá, agora viro a linha, passo a linha para o outro lado, aqui puxo para ajustar. Passo a linha para o outro lado e passo. O importante é fazer com calma para poder sair tudo perfeitinho. Aqui mais uma vez, pro outro lado, aqui passa a linha pro lado esquerdo, ó, e vem fazendo o olhinho. Vai ficando gordinho, né? Eu vou ajeitando, ó. Aqui passo pro outro lado. Vou costurando. Já tá mais ou menos do tamanho do outro olhinho que eu fiz. E agora acho que já é o último pontinho que eu vou dar. Então aqui, ó. E agora eu pego, olha, para prender o ponto, eu boto aqui a minha agulha, passo aqui pro lado. Aí vou passar aqui por dentro, olha, desse último ponto, para prender a linha, ó. Prendo bem juntinho. Viro aqui e faço a mesma coisa do outro lado. Aqui, ó. Aqui por dentro. E aí faço a mesma coisa do outro lado. Venho aqui, arremato, ó. Dou um nozinho. E venho com a linha e finalizo num lugar bem distante do olho. Puxo a linha aqui, dou um jeitinho no olho, corto a linha e tá feito. Agora vamos ao narizinho. Eu tiro a marcação, já tenho linha e agulha. E eu faço um narizinho que é todo retinho. Então, aí, olha, não precisa nem... Eu dou um nozinho, empurro essa linha para dentro aqui do ponto. E aí, ó, vou fazendo vários pontos assim. Também, não pode apertar, senão você acaba franzindo o narizinho do coelho. Então, eu vou fazer assim um ponto um do lado do outro, né? Até completar assim a largura que eu quero para o narizinho do meu coelho. Vem aqui, ó. Faço vários pontinhos. E aí, por fim, eu vou puxar, venho com um ponto até aqui o meio, e vou puxar como se fosse a aberturinha do lábio do coelho, ó. Puxo para baixo. Faço 2 vezes para ficar um pouquinho mais grosso o fio. E tá pronto o coelhinho. Aqui, ó, tá pronto o narizinho do coelho. Eu também vou arrematar aqui embaixo, ó, vou dar um nozinho. E vou puxar o fio aqui para baixo. Corto a linha e tá arrematado o coelhinho. Agora vamos à finalização do coelhinho. Para dar mais cor ao coelhinho, eu faço assim. Isso é opcional, mas eu acho que fica bem bonitinho. Eu uso um blush meu comum, pego um pincel
dou uma batidinha na minha mão para tirar o excesso. E aí venho e faço a bochechinha do coelho, ó. Com pinceladas bem suaves, né? Que aí você vai aumentando a quantidade. Vem aqui, sempre eu tiro o excesso na minha mão. Faço a bochechinha do coelho. E esse blush vai dar um arzinho de saúde no coelho. Ele vai ficar mais alegrinho. Olha, eu faço aqui por dentro também, ó, da orelhinha. Sempre procuro fazer pouca quantidade para depois ir aumentando para não errar. Fica um amor, ó. Olha que gracinha. Então, a coelhinha, no caso aqui, já está pronta. Agora eu vou falar com vocês a respeito do vaso. O vasinho que eu usei é um vasinho número 4. Ele é um vasinho de barro e eu pintei aqui com tinta acrílica laranja e verde para remeter uma cenourinha, né? Então é assim, eu plantei o coelhinho no meu vaso. Agora, só para finalizar, eu vou fazer um pomponzinho bem rápido, que é uma coisa fácil de todo mundo fazer. Eu usei a lã molê e eu faço assim, eu enrolo os meus dedos com um fio, dou umas 20 voltas. Eu não estou contando aqui, mas mais ou menos umas 20 voltas eu faço assim uma quantidade boa de fios. E aí eu corto, aqui olha, já tem uma quantidade que eu considero boa. Corto a lã aqui. E aí também vou cortar um pedacinho de lã para eu poder amarrar aqui no meio, ó. Eu amarro aqui no meio bem forte. Dou um nozinho aqui, ó. Um nozinho bem forte. E vou agora aparar a lã como se estivesse cortando um cabelinho, né? Eu corto para poder, então, começar a dar forma ao pompom. Corto aqui a lã desse lado, depois corto aqui desse lado. Eu faço assim, olha, dou uma sacudidinha no pompom. E agora vou começar a parar todo ele. Olha, vou cortando até ele ficar do tamanho que eu quero. Não tem muito critério aqui. Assim, você vai fazendo até ele ficar bem felpudinho, ó. É bem fácil fazer pompom, a maioria das pessoas sabem. Quanto mais curto ele ficar aqui no caso, mais fofinho ele fica, ó. Então eu vou cortando, vou sacudindo, ó. Preciso cortar mais. Ó. Vai ficando bem pequenininho e ele vai ficando penteadinho, né, o pompom. Então aqui, ó, vou dosando bem. Vou tirar o lixinho aqui para não atrapalhar. Ó. E vou chegando no tamanho que eu quero. O pomponzinho fica arrepiado. Uma graça. Essa lã eu escolhi assim uma cor bem próxima à cor do coelhinho que eu fiz. Então agora eu terminei de fazer o pomponzinho e vou mostrar para vocês. Eu corto aqui a linha bem juntinho
E com a cola, eu vou colar aqui atrás. Cola normal, cola cascorês ou cola quente, eu colo o pomponzinho aqui atrás, que é para dar a ideia de que o coelhinho tá dentro do vasinho. Então, eu digo que é plantação de coelho, porque eu plantei o coelhinho no vaso. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que as dicas tenham sido boas e que vocês tenham conseguido fazer bem o trabalho. Um abraço, um beijo para todo mundo.